já estamos de volta com o seu programa Estilo de Vida e Copa do Mundo, o assunto que não quer calar, até mesmo quando se trata de comportamental. Fanatismo por futebol, amor ou doença? E agora eu vou fazer alguns questionamentos que você de casa vai fazer uma análise se os seus hábitos se encaixam nessas perguntas. Viajar para assistir aos jogos do time em outros estados. Você faz isso? Deixar de vestir peças do vestuário normal das cores do maior adversário. Discutir com colegas, colocar, por exemplo, amizades de anos em risco. Até que ponto a paixão pelo esporte e o fanatismo por um clube é saudável? A partir de onde este amor pode se tornar uma doença? E para falar mais sobre este assunto e para explicar mais sobre o fanatismo, se é saudável ou não, nós vamos conversar agora com a psicóloga Andresa Guerreiro. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia, querida, bom dia. Então a gente começa explicando primeiro o que é o fanatismo, amor ou doença? Bem, o fanatismo de início já está no nome bem forte, que quando se sente ou se vive já é algo com certeza considerado mais patológico, porque é algo, uma paixão exagerada, é um comportamento não de costume vivido, é algo sempre puxado para o exagero. Então, quando se refere a fanatismo, tem que ser dada uma atenção especial, porque com certeza tem algo muito mais sério por detrás disso. Agora, quando esse amor sai do controle, quais são, por exemplo, os sintomas que a pessoa tem que pode-se dizer que ela é fanático, que ela tem esse amor exacerbado, excessivo pelo time de futebol? É quando, no caso, ela traz esse comportamento, essa paixão para a vida real, digamos como, para o cotidiano, para o trabalho, no círculo de amizade. Então, ela não sabe diferenciar que tem um momento para ser vivido, que é o lazer, no caso, por esporte, por qualquer outra coisa que seja, e o que precisa ser vivido naquele momento. Então, a pessoa ela tem que saber diferenciar para que tal fanatismo ou tal gosto não interfira na sua vida particular. É no relacionamento social. Nos relacionamentos sociais, nas relações intersociais, na família, no trabalho, porque muitas vezes as pessoas que, no caso, vivem esse momento, é uma fantasia muito grande naquele momento. E, geralmente, quando se passa para o fanatismo, elas trazem isso em meio a questionamentos. Por exemplo, se perder uma partida, ela não vai admitir, ela vai sempre colocar a culpa no juiz ou em qualquer outra situação, mas o time nunca foi o culpado de perder, no caso, aquela jogada. Então, isso pode gerar, com certeza, grandes confusões, atritos, porque a verdade dela, com certeza, vai ser sempre absoluta. Bom, eu falei aí no início do nosso bate-papo algumas perguntas, alguns questionamentos que, inclusive, eu pedi para o pessoal de casa, você que está aí do outro lado da tela da Amazon Sat, fazer uma verdadeira análise. Como anda esse comportamento? Realmente, nós falamos aí da questão da viagem para outros estados, acompanhar realmente aos jogos, brigar com colegas de trabalho, com amigos de muito tempo, uma amizade muito longa, duradoura até então, enfim, trocar figurinhas, inclusive não utilizar, por exemplo, a roupa vermelha ou preta ou branca, azul, verde, amarela, por conta que o seu maior adversário tem essa cor presente, pelo menos em algum pontinho ali do símbolo, né? Então, a gente pode perceber que esses questionamentos, já desde o início, pode ser um passo para o fanatismo. Sim, até porque nós vivemos num país onde a nossa cultura tem característica também voltada para o futebol. Então, o futebol é referência no Brasil. Então, nós já vivemos como um todo, um coletivo, principalmente, por exemplo, agora, em época de Copa. Então, já nasce, já revive todo esse fanatismo, toda essa loucura que é a paixão pelo time. E isso renasce e revive. Quando se vive dessa forma, em momentos, isso é saudável. Agora, quando se torna já algo, por exemplo, faltar o trabalho, para ter que fazer uma viagem para acompanhar um time, ou deixar de realizar os teus compromissos, as tuas responsabilidades
para colocar o lazer como prioridade na tua vida, aí sim, realmente eu digo que já cabe um tratamento especial, porque aí já vai gerar, no caso, um transtorno. Que é um transtorno conhecido como transtorno obsessivo compulsivo. As pessoas elas ficam com isso e é uma patologia grave, porque já entra, no caso, um especialista, um psicólogo e juntamente com o psiquiatra. Por quê? Porque vai precisar de medicação para poder conter a ansiedade. Então é um tratamento conjunto. Então é bom que se a pessoa já estiver tendo alguma dessas características, é bom que tenha um cuidado especial e já comece a fazer, pá. O que é isso? E já comece a controlar, porque cabe também a mim controlar. Se eu puder ter o controle de seguir adiante com esse querer e com essa paixão louca, eu posso começar a refletir e começar a mudar os meus hábitos. Agora, quando não se tem o controle e você começa realmente a buscar isso de uma forma muito intensa, com certeza vai gerar uma patologia que vai ser preciso entrar com uma intervenção mais séria. Agora, existe outra questão também. Será que essa pessoa, o fanático, sabe o que está fazendo? Tem consciência do que está fazendo? Bem, em parte tem. Quando está no início, sim. Mas os atos dele já começam a ser completamente inconscientes e inconsequentes. Porque ele não vai ter noção da gravidade que está os atos dele. Quem vai ver, no caso, são as pessoas. Porque ele vai sair do padrão da normalidade. E tudo que sai do padrão da normalidade é considerado algo incomum. E, no caso, algo para ser observável e já levar realmente para o lado patológico. É bom ter esse cuidado. Agora tem uma pergunta de um nosso telespectador que não quis se identificar, porém essa situação realmente acontece no ambiente familiar e no ambiente de trabalho também. Por exemplo, teve um jogo na quarta-feira. Ele vai ter que trabalhar na quinta. O time dele jogou, mas perdeu. E aí, o que ele faria? O que ele fazia anteriormente, né? Quando o time dele ganhava, ele chegava na quinta-feira e falava para os colegas, ficava instigando, contando vantagem. Olha, meu time ganhou de virada, meu time fez 4 gols e o teu não fez nenhum. Aí, quando o time dele perdeu, ele resolveu não ir trabalhar ou até mesmo ficar na dele. Porém, ele já instigava. Isso pode ser também um dos sintomas? Pode, o começo de com uma certeza, doença? pode sim. Porque, no caso, ele sabe falar, mas ele não vai aguentar ouvir. Porque a pessoa que, no caso, vive uma situação dessa, por exemplo, vai ser várias pessoas falando ao mesmo tempo. Ele não, ele chegava, no caso, no trabalho, ele contava vantagem e tudo, e as pessoas escutavam, poderia até emitir algum comentário e tudo bem. Mas ele não vai suportar ouvir que digam, porque na verdade a gente sabe muito bem que não acontece só um simples comentário, geralmente é com piadas, com coisas bem mais sérias, justamente para instigar a raiva da pessoa. Então, é bom dar um certo cuidado, que com certeza vai ter algum probleminha, com certeza. Então, se você estiver agindo assim, é bom frear já, porque Exatamente. Pode ser um dos primeiros sintomas aí de fanatismo. Agora, doutora, no caso de violência que acontece nos estádios, que a gente tem ouvido bastante em várias manchetes, jornais falando, inclusive de renome aí a nível nacional e internacional, que acontece nos estádios de futebol, isso é um comportamento de um fanático? Sim, porque na verdade, geralmente acontece quando tem toda essa violência, são torcidas organizadas. E o que acontece? Quando o time ele perde ou é rebaixado, não foi somente aquele time que foi rebaixado, foi toda uma população, foi não sei quantos milhões de torcedores, é toda uma multidão que está sofrendo junto com aquele time, não foi só o time que perdeu. Foi todos os torcedores que perderam, foi todos os torcedores que se frustraram. Então, acaba, no caso, se eu já tenho uma predisposição à violência, junta com um transtorno, que muitas das vezes poucos sabem até que tem, gera a violência, as mortes que realmente, infelizmente, nós acabamos vendo, né? Que realmente é lamentável até, porque as pessoas muitas vezes agem sem saber o que está acontecendo, quase sempre. Porque o fanático, ele nunca assume que é fanático. Para ele, sempre a dose é muito natural. É normal. Até acontecer algo realmente que saia da normalidade dele, com certeza. Mas e quando a gente tem um pai de um certo time, uma mãe de outro time, confia a criança
Nesse meio tempo, esse é o nosso assunto do próximo bloco. Como os pais devem lidar com as crianças fanáticas. Doutora, a gente vai para um breve intervalo, Ok. mas daqui a pouquinho a gente volta e você de casa já pode participar através de SMS ou então pelo WhatsApp da produção. O número é 92, código de Manaus, 8111-4512. O intervalo é rapidinho e a gente já volta. Até lá.